Meus irmãos em Cristo, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Para nossa meditação deste dia, vamos ler todo o capítulo 10 de Apocalipse, que são 11 versículos. Leiamos. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou pelaquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé, e sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Queridos, vamos ler novamente o verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Em toda a história bíblica, não encontramos uma pessoa que teve mais visões, revelações do que João, o apóstolo do amor. É inigualável. Que honra, que privilégio poder entrar numa intimidade tão profunda com Deus, ao ponto de o Senhor revelar-lhe coisas insondáveis. Este homem viu tudo, queridos. O futuro foi descortinado diante de seus olhos. Gostaria muito de ser participante de experiências assim tão magníficas como João teve, mas tenho consciência que tudo que Deus tinha que mostrar, que dizer aos homens quanto ao presente e futuro, está de forma
absolutamente completo nas Escrituras Sagradas. Você abre páginas na internet e é o que se vê. Deus me revelou o que vai acontecer no Brasil e no mundo. Não perca seu tempo, querido, assistindo tais profecias. Novamente, é bom repetir: Deus não precisa revelar mais nada aos homens além daquilo que já possuímos e está na Bíblia. Cuidado, portanto, para você não se deixar levar pelas profecias de redes sociais. E ainda, esses profetas pedem: deem um like, inscreva-se no meu canal, imploram por isso, querem fama. Olha, querido, fique com a palavra de Deus e você nunca será confundido, enganado. No verso de número 1, João disse que viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto dele era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quase todos estudiosos sérios da Bíblia acreditam que este anjo forte seja o próprio Salvador Jesus Cristo, uma vez que algumas características nos lembram a descrição de Jesus no capítulo 1 de Apocalipse. Observe os versos 13 ao 16. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua forma resplandece. Uma coisa é bem clara neste texto: o anjo forte vem do céu com a glória celestial e traz a revelação de Deus. Diz que ele veio envolto em nuvem, e nuvem há uma forte ligação entre ela e as demonstrações da glória e poder de Deus. Já tive o privilégio de ser envolto numa nuvem celestial. Estava orando com um grupo fervoroso de jovens no alto monte em Minas Gerais. Era madrugada, não tinha nuvem alguma no céu, era uma noite de céu estrelado e a lua cheia brilhava no alto daquele monte. Começamos então a cantar, a glorificar intensamente ao nosso Deus. E a presença do Espírito Santo, queridos, era tão real naquele lugar. Todos sentiam isso. Uns choravam de prazer e alegria, até que, de repente, uma nuvem branca, bem densa, pouco maior do que o grupo, nos envolveu até os pés,
E todos viram isso com seus olhos abertos, queridos. E essa nuvem nos cobriu por cerca de alguns minutos. Não vimos anjos, mas uma coisa é certa: todos sabíamos que a presença de Deus, a glória de Deus, nos envolvia plenamente. E ali ficamos extasiados, quase como os 3 discípulos que viram Jesus no alto do monte da transfiguração. É muito bom estar na presença de Deus. Na verdade, é o nosso melhor momento na terra, um momento com Deus. A primeira vez que nuvem aparece na Bíblia, queridos, foi na aliança de Deus com Noé. Vamos ler Gênesis 9, do 13 ao 16. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nos céus. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Para os irmãos terem uma ideia, nuvens são citados mais de 100 vezes no Antigo Testamento, e frequentemente em relação a aparições de Deus ou demonstrações do poder de Deus. Por exemplo, o Senhor ia diante dos israelitas quando saíram do Egito durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Êxodo 13, 21. E também no capítulo 19, 6 e 16, lemos: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falo contigo. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O que diz em Êxodo 24, 16 é tremendo, queridos. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, observaram, por 6 dias o Senhor estava ali com a sua nuvem, mostrando a sua glória, e somente no 7º dia ele chamou Moisés para falar com ele. Salomão disse que o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa, segundo as Crônicas 6:1. Daniel descreveu uma das suas visões desta maneira: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. Daniel 7:13. Observar, irmão, Daniel, ele teve esta visão à noite. Ele viu uma nuvem à noite, queridos irmãos, como o filho do homem.
Eu estou citando apenas algumas poucas das 100 referências do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, temos pelo menos umas 20 referências que nuvem refere-se também a Deus ou a manifestação de sua glória ou poder. No Monte da Transfiguração, vemos no capítulo 17 de Mateus, versículo 5, o seguinte: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Também à noite, quando, como estávamos ali naquele monte, uma nuvem à noite. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem me comprazo, escutai-o. Quando Jesus profetizou a destruição de Jerusalém pelos romanos, ele disse: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Quando Jesus avisou o Sinédrio sobre o iminente julgamento dos judeus rebeldes, ele usou linguagem semelhante. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, 64. Diz também o texto sagrado que os crentes, ou seja, os fiéis, encontrarão Jesus nas nuvens. Olha que maravilha aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! E observem, queridos, esta informação de como Jesus aparecerá a segunda vez. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse 1, 7. O versículo 3 de Apocalipse 10, que lemos no início, diz o seguinte: E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Que voz é este, queridos? A voz do Senhor. Em João capítulo 12, versículo 27 e 31, lemos sobre a voz do Senhor. Observe aqui: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós.
agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Vamos ler também o versículo 4 de Apocalipse 10. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Queridos, os homens não devem ouvir mais as previsões do que irá acontecer. Daniel 12:4 diz: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentar o conhecimento. Observaram, queridos, aquilo que eu falei no início, que não precisamos mais de revelações e outras profecias, uma vez que já temos todas, por completo, registradas nas Escrituras Sagradas. Então fique atento para com estas muitas profecias aí das redes sociais. Para muitos, já passou também a oportunidade de prestar atenção às advertências da palavra de Deus. Quantos que ouviram as palavras de Deus, as advertências, fizeram um pouco e já morreram, já partiram para a eternidade. Não há mais como rever os seus conceitos ou a sua negligência. Agora, do outro lado da vida, não podem mais se arrepender, voltar atrás, se converter. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, disse a palavra de Deus. Muitos brincam com a única vida que possui depois de morto. Agora é tarde demais. Para os que brincam, debocham da vida, achando que além túmulo é apenas descansar desta vida. Observe aqui o relato da Bíblia, como é o inferno, querido. Também beberá do vinho, do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobem para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Apocalipse 14, dos versos 10 até o verso 11. Vamos ler o verso 5 e 7, também de Apocalipse 10. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Há muito que Deus quer que saibamos. Em Deuteronômio 29:29 lemos: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei. A Bíblia fala que o anjo levantou a mão ao céu. Isso representa um juramento solene. Não haverá mais demora, refere-se ao cumprimento do propósito de Deus. Paulo disse em Efésios 1, 9 ao 10, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O verso 10 de Apocalipse 10 diz: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Observaram que João recebeu uma ordem do anjo. Deveria tomar o livro e comê-lo. Sem hesitar, ele foi obediente. Ele não fez desculpa e não fugiu da sua missão. Comeu o livrinho e, de fato, na sua boca era doce como mel. Porém, quando engoliu, seu estômago ficou amargo. Foi exatamente como o anjo dissera. E a amargura da missão de João, queridos, é claro no versículo 11, diz assim: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O trabalho no reino do Senhor envolve esses dois aspectos. Traz uma grande alegria quando presenciamos as transformações de vidas que o Evangelho causa. E, por outro lado, o servo fiel tem a obrigação de avisar sobre as consequências da rejeição da palavra e sobre a punição preparada para os desobedientes. João não fugiu da sua responsabilidade. Olha, o verdadeiro crente em Cristo não pode negligenciar o lado severo do Evangelho e divulgar uma mensagem completa e desequilibrada, queridos. Como vemos hoje, as pregações que ouvimos é só prosperidade na terra, bênção aqui, bênção para a família, para o casamento, etc. Não importam se seus ouvintes vão para o céu ou para o inferno, querem apenas agradar e ludibriar a multidão com um evangelho incompleto. O pregador que prega a pura palavra de Deus, a sã doutrina, ele não faz sucesso. Suas mensagens são poucas assistidas, são poucos os inscritos em seu canal, visualizações mínimas. Pregadores de sucesso falam apenas da bondade do Evangelho e nunca da severidade. Fala sobre o perdão e a salvação, mas excluindo que Deus punirá, que a separação eterna para aqueles que o rejeitam é certo, que irão para o lugar preparado para o diabo e seus anjos caídos. Deus é amor, mas é justiça também. Ele não poderá igualar o santo com o que pratica impiedade. Não pode oferecer o céu a todos, independente do que fizeram na terra. A verdade tem que ser dita tal como está na Bíblia. Você quer ir para o céu? Então terá que abandonar o pecado, querido. Viver uma vida de compromisso absoluto com Deus.
uma vida de santidade diária com o Senhor, senão você não será salvo. Esta é a verdade bíblica. É assim a mensagem de Jesus que ele pregou e os seus apóstolos, a mensagem do Novo Testamento. João comeu o livro, a palavra de Deus, para, conforme o versículo 11, fazer algo necessário. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E apesar de estar preso numa ilha, queridos, ele foi solto por um tempo e, cheio do Espírito Santo, anunciou a palavra de Deus. Ele foi o único dos discípulos de Jesus que morreu bem idoso, com mais de 80 anos. E João continua pregando para todos os povos, línguas e reis, como diz o versículo 11. Mas hoje, através do seu livro, Apocalipse, e de todos os pregadores que utilizam estas revelações extraordinárias. Ame a palavra de Deus, querido. Fique somente com ela. É emocionante a forma que o profeta Jeremias fala da palavra de Deus. Quando eu encontrava as tuas palavras, eu as devorava. Elas se tornaram a minha alegria e a felicidade do meu coração, porque teu nome era invocado sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Em outras palavras, Jeremias ingeriu as palavras de Deus. Muitas pessoas não tomam a palavra de Deus para si e não deixam a mensagem de Deus entrar em seus corações. Jeremias fez melhor. Ele permitiu que as palavras de Deus tivessem seu efeito positivo em sua vida. E foi por isso que podia dizer: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Para ter este efeito, a palavra de Deus precisa ser implantada em nós. Lembra-te que a Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de Deus. Conhecemos Jesus Cristo por meio dela e ganhamos a posição de filhos de Deus e herdeiros do Rei dos Reis. 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos amou, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Oremos. Te agradecemos, Deus querido, por tua bendita palavra que nos instrui, nos mostra o caminho sobre modo excelente, o caminho que nos livra do inferno e nos conduz aos céus em Cristo Jesus. Desejamos, ó Pai, permanecer firmes, inabaláveis e constantes nos teus ensinos. Não queremos desviar, Senhor, deste propósito nunca. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno. Que Deus os abençoe ricamente.